A Organização Mundial da Saúde declarou hoje a pandemia do coronavírus. A classificação significa que uma transmissão está ocorrendo em diferentes partes do mundo e de forma simultânea. De acordo com o mais recente balanço do órgão, há mais de 118 mil casos em 114 países e 4.291 pessoas já morreram. O ministro da Saúde está neste momento na Câmara dos Deputados, onde atualiza a situação nacional do coronavírus. Vamos acompanhar ao vivo. Das despesas, das tomadas de decisão. É muito ruim tomar essas decisões de gastos inesperados de uma maneira autocrática, sozinho. Então, na segunda-feira, eu irei ao TCU, vou pedir ao presidente José Múcio que destaque uma pessoa, um do Legislativo, vamos ver se a gente consegue, para essas tomadas, onde a gente eventualmente tenha que passar pelas questões de licitações, que funcionam muito bem em períodos de normalidade, mas que em situações como essa podem nos sobrecarregar. Nós precisamos de algumas atitudes de muita celeridade, e eu acho que vai ser muito bom a presença de um parlamentar e de um grupo externo, externo ao Ministério, para que a gente possa tomar essas decisões e preservar também a integridade do dinheiro público e a integridade dos técnicos do Ministério da Saúde, que muitas vezes tem que assinar sem a devida proteção, porque acaba a epidemia, vem um técnico lá não sei de onde e fala, mas a máscara custava 10 centavos, agora comprou por 2, voltou a 10, então comprou superfaturado. Eu quero ver tomar a decisão juntos, na mesa, sobre a pressão de mercado que a gente está vivendo, em que a gente não pode não agir, não podemos nem sobreagir. Então, eu conto muito com essa casa e muito obrigado. Muito obrigado ao presidente Rodrigo Maia por ter sensibilizado todos os líderes a liberar essas emendas do relator, que eram de custeio, PAB e MAC. Então, por vias tortas, nós acabamos deixando 5 bilhões e 100 milhões, que seriam de gastos por lógica. Temos um recurso que me parece... Aqui no Brasil, o governo reduziu a previsão do PIB 2020 e responsabilizou o surto global de coronavírus. Por essa nova projeção do Ministério da Economia, divulgada hoje de manhã, o Produto Interno Bruto vai cair de 2,4% para 2,1%. Ainda assim, a previsão do governo é mais otimista do que a do mercado. O Banco Central prevê crescimento máximo de 1,9% na economia brasileira neste ano. E a epidemia de Covid-19 também está sendo usada para pressionar o Congresso a votar as pautas econômicas do governo. O ministro Paulo Guedes enviou ontem à noite mensagem à Câmara e ao Senado pedindo a aprovação de vários projetos, incluindo a privatização da Eletrobras. No ofício, Guedes alega que o momento pede uma blindagem da economia. Wilson Witzel anunciou hoje que vai publicar um decreto permitindo a internação compulsória de casos suspeitos de coronavírus. Na prática, o decreto do governador do Rio de Janeiro vai permitir que qualquer pessoa que apresente sintomas seja internada antes do resultado do teste, contra a própria vontade e sem necessidade de autorização judicial. A informação foi divulgada pelo blog da jornalista Bela Megali, do jornal O Globo. Os planos de saúde vão ter que pagar por testes de coronavírus. O Ministério da Saúde deve incluir nos próximos dias o teste no rol de procedimentos obrigatórios dos seguros de saúde. Atualmente, as operadoras podem cobrar pelo exame. Sobre tudo isso, conversamos agora com o Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Oi, Thalita, como vai? Tudo certo. Leandro, quero dar um dado aqui para a gente entender um pouco esse cenário e repercutir uma notícia. Uma análise do Centro de Pesquisa Clínica em Pediatria do Hospital Infantil Sabará aponta que, a partir do momento em que o Brasil tiver 50 casos confirmados de coronavírus, daí o país pode chegar a mais de 4 mil casos em 15 dias e cerca de 30 mil casos em 21 dias. Nesse contexto, Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, fala em internação compulsória, sendo que a gente tem um sistema único de saúde que foi sucateado nos últimos anos. Então, é uma loucura propor algo dessa forma. Como tudo desse governador Witzel, tem um quê de loucura, de insanidade e, óbvio, de autoritarismo. É claro que você tem que tomar medidas drásticas em situações drásticas.
a pandemia já declarada agora do coronavírus não pode ser subestimada. Mas nós temos, quer dizer, ao longo das últimas 3 décadas, montamos com muita dificuldade o Sistema Único de Saúde, que vem sendo desmontado desde o governo Temer, né, desde o golpe de 2016, para favorecer exclusivamente as seguradoras de saúde, os sistemas privados de saúde. A destruição do SUS visa beneficiar os interesses privados da saúde. E agora, com a pandemia, esse sistema privado, obviamente, não tem nenhuma capacidade de resolver o problema. Tanto que o governo está obrigando eles agora a fazer os exames de coronavírus. A utilização do vírus, a utilização da doença, da pandemia, para exercer mais um ato de autoritarismo, só reflete o erro que o eleitor do Rio de Janeiro cometeu e que agora vai ter que pagar, não se sabe como, Thalita, porque uma coisa é você ter uma legislação que obriga as pessoas, né, a serem internadas, ou seja, vai ter que usar de repressão policial, provavelmente, para internar algumas pessoas. E o que faz com essas pessoas? E com o emprego delas? E com a sobrevivência delas? Se elas forem arrimo de família, se é uma mãe que está amamentando, né? Se é uma trabalhadora que sustenta os filhos, como é que vai ficar? Quem é que vai dar alimento para essas crianças? Quem é que vai pagar as contas de casa enquanto essa pessoa estiver compulsoriamente internada? Ninguém sabe aonde. Em hospitais, em ginásios, em campos de concentração. É uma medida populista e demagógica que só serve para saciar esse apavoramento que é típico da classe média brasileira. Na verdade, a classe média brasileira está querendo internar os pobres, né? Contando que ela, com seus planos de saúde vagabundos, vai conseguir resolver os seus problemas. E não é verdade, não é assim que o mundo funciona durante uma peste, durante uma praga, durante uma pandemia. Analistas já colocaram, inclusive, aqui como essa epidemia do coronavírus, agora a pandemia, alimenta a necropolítica, favorece esses personagens mais autoritários, contribuem para que eles se tornem ainda mais autoritários. E dá argumentos para canalhas, como o senhor Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro, que estão utilizando o medo, né? Estão usando o terror do vírus, do coronavírus, para apressar as votações no Congresso Nacional e para justificar a sua incompetência total no comando da economia. O Bolsonaro e o Guedes estão defendendo que o Brasil vai crescer menos no ano que vem, menos do que o previsto. Eles preveem algo em torno de 2,4, né? E diminuíram para 2,1, o mercado não acredita nem em 1,9. E eles estão colocando a culpa no coronavírus, não é na incompetência que gerou um PIB agora de 1,1%, quando não tinha vírus nenhum, né? A não ser o vírus da incompetência, do autoritarismo e da burrice galopante que faz parte desse governo. Então, o uso do medo, do terror a essa pandemia vai ser agora uma constante desse governo e dos governos satélites que gravitam em torno desse mesmo grau de autoritarismo, como é o caso do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, né? E de outros similares. Como você tem percebido a atuação de Bolsonaro em relação ao coronavírus? Porque lá nos Estados Unidos, essa semana, ele falou que é uma fantasia, que não é tudo isso. Bom, agora a OMS declarou a pandemia. Como você tem percebido a atuação de Bolsonaro? Eu tenho a impressão, Thalita, que ele não tem, como todo idiota patológico, né, a idiotia é justamente a não compreensão dos fatos da realidade, a idiotia médica. Ele não compreende, ele não entende a dimensão de nada, na verdade. Ele estava nos Estados Unidos, ali puxando o saco do Donald Trump, que é o que ele faz, talvez, com mais competência, né, desde que assumiu o governo, pintando quadros com Romero Brito e falando mal do Brasil. Deve ser provavelmente o único caso de chefe de Estado que viaja para outros países para falar mal do seu próprio país. Ele acusou o Brasil de ter uma justiça eleitoral ineficiente, corrupta, e que houve fraude na eleição de 2018. Também é um caso muito, muito, muito específico de um sujeito que foi eleito e alega que houve fraude na eleição que ele foi eleito.
ele é burríssimo, é cercado de gente burríssima, quando não de doentes e psicopatas. E eu tenho a impressão que ele não tem ideia de como tratar essa pandemia e vai deixar isso na mão dos técnicos de um Ministério da Saúde tomado, literalmente, por pessoas que estão lá para destruir o Sistema Único de Saúde e privilegiar as seguradoras de saúde no Brasil. Mudando de pauta, mas ainda no governo, diante de tudo isso, temos o ministro da Justiça no Paraguai para intervir no caso de Ronaldinho Gaúcho. Isso talvez seja a coisa mais ridícula que esteja acontecendo num governo onde coisas ridículas são diárias. O Moro virou uma espécie de ministro de porta de cadeia. Ele virou advogado da família Bolsonaro e, para isso, ele tem que compactuar com as teses da milícia do Rio de Janeiro. Ele já fez uma intervenção grave e incrivelmente autoritária, arbitrária e ilegal no processo, intimidando o porteiro do condomínio Vivendas da Barra, apenas porque o porteiro disse que quem autorizou a entrada dos assassinos de Marielle Franco e Anderson Gomes tiveram acesso ao condomínio por ordem de Jair Bolsonaro, né, o seu Jair. Ele tem defendido a família Bolsonaro antes de qualquer coisa, né? A principal obrigação dele hoje no Ministério da Justiça é defender a família Bolsonaro das graves acusações que sofrem em vários crimes. E agora, de repente, ele virou o advogado da família Assis, Ronaldinho Gaúcho e Assis, que também foi jogador do Grêmio. É uma coisa espantosa e que está causando um enorme constrangimento no Ministério Público do Paraguai e na Justiça paraguaia, porque eles não sabem mais como se comportar diante de um ministro da Justiça de outro país que liga diariamente para saber se vão soltar 2 pilantras internacionais acusados de evasão cambial, evasão fiscal, né, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Então, por que o senhor Moro está tão interessado em libertar essa gente? Talvez a chave esteja nas ligações dele com pessoas, com doleiros, né? Um assunto que ainda precisa ser melhor apurado, mas que já há bastante indício, há uma ligação de Ronaldinho com doleiros ligado a doleiros que faziam parte da engrenagem de delações premiadas da República de Curitiba durante a Lava Jato. E gente que não foi denunciada, e gente que está em liberdade e que está fazendo aí o que está fazendo, né? Participando de picaretagens internacionais com Ronaldinho, o irmão dele. Vamos aguardar para saber mais detalhes sobre esse caso do Ronaldinho Gaúcho mesmo. Um beijo, Leandro. Um beijo. Até.